Sem dó. Tenho pena não. Iniciamos uma nova série no canal. Vamos falar sobre plantas e árvores. Vamos começar pela árvore que deu nome ao nosso país, Cisalpina equinata, o pau-brasil. Ainda vou conversar com o professor de história que vai nos dar algumas curiosidades. No tempo que tinha muito pau-brasil na nossa terra. Então, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Para fazer uma viagem ao passado, aguarde a vinheta. Ciência. Semanas atrás, eu plantei uma árvore de pau-brasil. Plantei meu primeiro pau-brasil. Olha como é que ela está agora. Temos um bem maior aqui na frente. Com a cheia do rio, levou o pau-brasil. Temos que amarrar, fizemos um tutor. Eles chegam entre 10 e 15 metros de altura. Tiravam corante vermelho do seu interior para pintura de roupa. Tem uma flor amarela com detalhe vermelho. Estas flores exalam um cheiro capaz de atrair abelhas e outros insetos polinizadores. É coberto por acúlios, que lembram espinhos, principalmente nos mais jovens. Desde 2004, o pau-brasil é considerado árvore em extinção. É proibido no Brasil cortar ou plantar com fim comercial o pau-brasil. Vou conversar com o professor Paulo Gracino Júnior. Olá, Paulo. Fala, Felipe, beleza? Como é que tá? Por que esta árvore nativa é pouca vista? Meus amigos nunca viram. Hoje eu vou contar um pouquinho para você e para seus amigos da história do pau-brasil, né? E como essa árvore é muito importante não só para a flora do nosso país, quanto também para a história do nosso país, né? O pau-brasil, para além de emprestar o nome para o nosso país, ele é muito importante durante um período da nossa história e muito importante para a decisão dos portugueses de aqui fixarem feitorias no nosso território, né? Lembrando que os portugueses chegam aqui em 1500, né? O que eles chamam, a história oficial chama de descobrimento do Brasil em 1500. Na verdade, o Brasil já era habitado, e é importante que se diga isso, já era habitado por várias nações indígenas, né? Com troncos linguísticos diferentes, etc. Então, e com cultura e organização social, política, etc. E os portugueses chegam aqui em 1500, esse território já é habitado, eles se valem do seu maior poderio bélico para poder começar a dizimar essa população. Então, o pau-brasil é importante para a nossa história, mas ao mesmo tempo ele dá início ao calvário das populações indígenas que aqui habitavam, né? E hoje, principalmente, a gente tem que chamar atenção para isso, porque os indígenas estão, mais uma vez, sendo ameaçados em nosso território, né? Eles se deslocaram cada vez mais para dentro do território e hoje as poucas reservas que nós destinamos aos índios são ameaçadas pelo governo federal e por garimpeiros e por madeireiros, etc., né? Mas, enfim, voltando ao nosso debate sobre o pau-brasil, o pau-brasil é muito importante porque ele, em 1530, né, os portugueses chegam em 1500, em 1530, né, os portugueses começam a se estabelecer no território nacional porque há uma disputa entre portugueses, franceses, holandeses e espanhóis pela
pelo monopólio na extração dessa madeira. Essa madeira, por que ela era importante? Ela era importante porque na Europa, né, a produção de tecido, né, e o tecido da cor vermelha, ele era muito mais valorizado que os outros, né? Então, do pau-brasil se extraía uma tintura vermelha que era usada para tingir o tecido de algodão e de lã, né, na Europa, né? Além disso, a madeira do pau-brasil ela era muito requisitada porque ela tinha uma durabilidade muito grande, né? Praticamente uma madeira incorruptível, uma madeira que não apodrecia, não dava broca nem cupim, etc. Então ela era usada para a construção de móveis sofisticados na Europa, né? Que eram esses móveis eles eram muito cobiçados na Europa. Então a extração do pau-brasil praticamente dizima o pau-brasil aqui do território brasileiro, né? A gente tem, por exemplo, nós temos o pau-brasil, as florestas de pau-brasil, elas vão do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né, praticamente na faixa litorânea do Rio de Janeiro, e essa exploração que vai sistemática de 1530 a 1675, quando praticamente todo o pau-brasil já tinha sido dizimado, né? Quer dizer, você tem aí mais de 300 anos de exploração que vai levar o pau-brasil praticamente à extinção, né? Hoje a gente para encontrar um pau-brasil nós temos que ir num horto botânico ou em alguma reserva, né? Mesmo assim, é um pau-brasil que não é nativo, ele é reflorestado, né? Então, os jovens, pessoas bem mais novas, elas não têm contato com esse pau-brasil. É interessante também o pau-brasil para a história do nosso país, como eu comecei falando aqui, porque ele empresta o nome para o nosso país, né? E curiosamente, ao contrário do que as pessoas têm dito muito aqui, o próprio nome do pau-brasil ele está ligado à cor vermelha, né? Já existia um tipo de madeira produzida no Iêmen, né, que chamava-se de Brasil, né, no espanhol, no francês, né, e já era conhecida dos europeus, né, então pode ser que o nome tenha derivado dessa palavra, vinda do francês, né, ou do toscano, que é um dialeto falado na Itália, né, que seria Brasil, né, que era como era chamado um outro tipo de madeira que é produzido no Iêmen, que também é utilizado para tinturaria na Itália e posteriormente na França, porque a França é um grande importador de tecidos, né? Então esse nome já existiria lá e por isso foi usado aqui para o pau-brasil, mas a outra versão talvez mais interessante é que o nome Brasil derivava-se de brasa, né, de uma madeira vermelha, ou seja, nossa bandeira não é vermelha, mas a madeira que dá nome ao nosso país é vermelha, né? Então derivaria de brasa. E essa versão é interessante, né, porque, por exemplo, no idioma tupi, né, Arabutã e Ibirapitanga são os dois nomes mais encontrados, existem outros, né, os dois nomes mais encontrados para se referir ao pau-brasil. Ibirapitanga vem de Ibirá, que é pau, e pitanga, que é vermelho, ou seja, próximo à ideia de brasa do português, né, para o Brasil. O que é madeira de lei? Primeira madeira legalizada no Brasil, né? Ou seja, a primeira lei, né, o que a gente chama hoje de madeira de lei, né? A primeira lei sobre madeiras, né, das ordenações manuelinas e filipinas, né? Em 1600 se tem uma lei sobre o pau-brasil,
né, sobre a madeira do reino, né, as florestas do reino, né, você tinha a ideia de terra do reino, mas aí se cria a ideia de madeira do reino, né? Então, para poder garantir o monopólio português na extração dessa madeira, como eu disse antes, a gente já entrou em várias disputas com os portugueses entraram em várias disputas com outros países que tentavam extrair, com franceses, com espanhóis, com holandeses, para ter o monopólio da extração dessa madeira, né, que acaba ensejando a colonização, a ocupação desse território que vai do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, né, para poder garantir o monopólio da extração dessa madeira. Então eu acho que é tudo por hoje e foi muito bom participar do seu programa. Grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado, Paulo Gracino Júnior. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Tchau! Tô caindo. Seus Alpina Epinada. Ainda vou falar com o professor de história, que vai me dar algumas curiosidades. Até lá. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Você fez